Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast em especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Doutor Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV! Estamos no ar, este é o Pod Café, eu sou o Reinaldo Gomes, estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo canal 527 da Claro. Hoje é 25 de fevereiro de 2026, terminamos esta semana passada com o Carnaval, né? As pessoas costumam dizer aqui no Brasil que o ano começa depois que o Carnaval termina, o que é uma grande inverdade, né? Porque tem gente que já está na labuta, ó, há muito tempo. O Carnaval foi só um momento de descanso e hoje o Pod Café está recebendo aqui um convidado muito especial, meu amigo de 35 anos, um jornalista, um grande escritor. E eu, antes de apresentá-lo, quero pedir para você dar o seu joinha, porque é dessa forma que o YouTube entende a relevância de tudo o que vai ser discutido aqui, tudo que vai ser falado. Nós faremos um bate-papo bem bacana aqui, trazendo saudosismo de algumas coisas aqui, mas vamos falar para você que gosta de literatura, né? Meu amigo que está aqui, Luiz Cosme Pinto, está aqui na minha frente. Cosme, seja muito bem-vindo ao Pod Café, estreando conosco aqui. Hoje nós vamos bater um papo bacana, vamos trazer à tona coisas que do nosso passado, né, de 35 anos atrás, mas o mais importante é a gente falar dos seus lançamentos aqui. Cosme, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu fico muito feliz de falar com o teu público, de estar perto de você de novo, né? A gente tem uma amizade de tanto tempo e eu tenho uma admiração muito grande por você e fico muito feliz de ter essa oportunidade, né? O que você está me dando é uma chance preciosa de falar com o teu público, de contar um pouco o que eu escrevo, como é que surgem as minhas histórias, enfim, estou à sua disposição. Precioso é eu ter você aqui comigo. Você abrilhanta aqui o nosso estúdio aqui. Eu estava contando para o Abner lá embaixo, né, Abner? Que o Luiz Cosme comigo aqui é um grande profissional, uma pessoa que nós nos conhecemos em 1991. Eu não posso falar muito porque a gente entrega a nossa idade. Eu não vou dizer que ele tem 60 e poucos anos e eu também quase isso, né? Depois a gente entrega, né, Cosme? E o Cosme, hoje ele vai falar aqui sobre o lançamento de um livro dele, que daqui a pouco eu apresento também, e nós vamos falar sobre muita coisa interessante aqui sobre a literatura e vamos falar sobre o jornalismo de maneira geral, mas antes disso, não se esqueça de dar o seu joinha. Como eu falei, dessa forma o YouTube entende a relevância de tudo que é falado aqui. Pega esse link aqui, compartilha com todo mundo, com o máximo de pessoas que você puder. Se estiver nos assistindo ao vivo, entra no chat, diz de onde você está falando e também ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que o Pod Café estiver no ar, tá bom? Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Mandou? 5 minutos, tá? Beleza, vou te mandar. E recebe um monte de anúncios e propagandas de produtos, não é mesmo? Mas você confia? Agora, quando passa na TV, você sabe que é verdade. Aí que entra a Rede Alto Tietê, que vai produzir a melhor propaganda para você e passar 10 vezes por dia na TV, YouTube, portal, divulgar nas redes sociais e o melhor, você também fica com um comercial para você divulgar. Ligue e se informe. Traga credibilidade para o seu negócio. Rede Alto Tietê.
a nossa TV. Rede Alto Tietê é multiplataforma. Isso quer dizer que ela é emissora de TV e YouTube e portal de notícias. Diariamente, o portal da TV recebe as melhores notícias e você fica bem informado com tudo o que está acontecendo na região. Para conhecer o portal, basta digitar www.portalredealtotietetv.com.br e ficar por dentro das notícias da Rede Alto Tietê, a nossa TV. O YouTube de podcasts da Rede Alto Tietê, o Pod na Rede, traz uma grande novidade. Um podcast de qualidade, com bate-papo descontraído para você que é empreendedor, empresário ou tem uma história inspiradora. Trocando ideias com Mauro Vaz. Mauro Vaz, com sua vasta experiência, convida você a contar sua trajetória. Todas as terças-feiras, sempre às 18 horas. Fique ligado nos convidados, participe e interaja. Você também pode trocar ideias com Mauro Vaz. Conheça a Rede Alto Tietê, a nossa TV. Se você busca informação, entretenimento e conexão com o que acontece no Alto Tietê, você não pode perder a programação diversificada da TV. A emissora tem o jornal Rede Alto Tietê News, com as principais notícias da região. O Mistura Boa com a melhor gastronomia. Receita para viver bem. Coberturas, inaugurações, além de quadros variados e o varejo produzido pela própria emissora. Com os melhores comércios e serviços da região, passando nas propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. A espera finalmente terminou. É com orgulho que anunciamos um marco para a nossa comunicação. O primeiro jornal da Rede Alto Tietê dedicado totalmente para Guarulhos, o Guarulhos Mais. Um jornalismo feito aqui por quem vive a nossa realidade, para levar até você a informação que realmente importa. Porque Guarulhos não é apenas uma cidade de passagem, é uma cidade de mais de 1.300.000 pessoas. Uma cidade com esta grandeza, com esta força, precisava de algo à sua altura. Do Bosque Maia aos Pimentas, da Vila Augusta ao Tabuão, nenhum canto da cidade vai ficar de fora. Jornal Guarulhos Mais. Mais saúde, mais educação, mais segurança, trânsito e oportunidades de emprego. Prepare o seu lugar no sofá e ajuste o seu relógio e vem com a gente. O Guarulhos Mais está chegando na Rede Alto Tietê, emissora oficial da Claro no canal 527. Estreia prevista para o dia 2 de fevereiro, à 13h. A gente se encontra lá. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Atenção, empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube.
E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast, em especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV! Estamos de volta, né, aqui no estúdio do Pod Café, depois desse rápido intervalo. O Abner racha o bico toda vez que eu falo isso, né? 5 minutos de intervalo, mas você conheceu toda a programação da Rede Alto Tietê, inclusive o Pod Café é um dos produtos da Rede Alto Tietê. Nós estamos ali em 12 cidades, né? Eu estou falando de Arujá, Itacoaxetuba, Mogi, Suzano, Poá, e Guarulhos é uma dessas 12 cidades e a gente está aqui inserido com o Pod Café, né? Esses 5 minutos deu para a gente tomar um cafezinho, infelizmente não, porque o Abner não, né? Toda vez que as pessoas falam assim, pô, você é um Pod Café, mas não tem um café na mesa de vocês lá, ô Cosme, não tem um cafezinho aqui. No começo até tinha, o Abner fazia um esforço, mas ele falou assim, você não me paga para isso, Reinaldo? Né, Abner? Gente, não se esqueça, dá o seu joinha, dessa forma que o YouTube entende a relevância de tudo que vai ser falado aqui no Pod Café. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo canal 527 da Claro. No canal 527 da Claro, você não estará nos vendo ao vivo, mas eu quero pedir para você pegar esse link aqui e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se você estiver ao vivo, entra no chat conosco ali, tá? Manda um joinha, manda o seu oi, manda dizer de onde você está falando para a gente saber, né? Porque a gente sabe que o Pod Café ele atravessa fronteiras, né? Nós estamos na internet e a internet não tem muro, né? Recentemente nós estávamos na África, em Sydney, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Apesar de estarmos transmitindo daqui de Guarulhos. Luiz Cosme Pinto, jornalista, escritor, como eu faço em todo o Pod Café, para você saber, eu vou buscar um momento de sabedoria, e esse momento de sabedoria, a gente vai falar hoje sobre literatura, e eu vou buscar esse momento de sabedoria no maior best-seller da história. Você sabe de que livro eu estou falando? Talvez da Bíblia. Sim. Da Bíblia, o maior best-seller da história. Verdade. E eu vou ali no livro de Provérbios, né? Provérbios são capítulos que nos ensinam sobre vida, sobre convivência com pessoas, com negócios, enfim, ele nos dá uma lição de vida, tem 31 capítulos, e nesses 31 capítulos não é à toa que o nosso mês tem 31 dias, é um para cada dia, então você não tem desculpa para você aprender sobre sabedoria, sobre lidar com pessoas, sobre como lidar com situações difíceis, e o livro de Provérbios nos ensina muita coisa, e eu vou buscar aqui um verso do livro de Provérbios. Lá em Provérbios 17, capítulo 17, no verso 22, diz assim, ó, o coração alegre, ele serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Isso destaca a importância, Cosme, da saúde mental, da importância da alegria, né? Quando a gente fala sobre longevidade, né? E é muito disso, eu fui buscar um verso ali que a gente pudesse trazer o livro de Provérbios para dentro do nosso bate-papo aqui, né? E você, fora do ar aqui, você comentou comigo, né? Que algumas pessoas falam para você, você fala, as tuas escritas são, né, muito frufru, muito nhenhenhê. Qual foi a palavra que você usou, Cosme? Assim, um pouco água com açúcar. Água com açúcar. Eu recebi uma vez essa... Poxa, não é bom água com açúcar? Eu acho. Mamão com açúcar?
Não, e foi uma observação, e eu acho que a crítica é sempre Bem-vinda, muito né? bem-vinda, porque a crítica muitas vezes ela recebe uma conotação negativa, mas eu vejo a crítica como a opinião de alguém que leu, que viu, que opinou, que E pesquisou que a gente precisa respeitar. sobre né? aquilo que ela está emitindo uma opinião e traz para gente. Então, alguém que lê minhas crônicas e me acompanha, falou, Cosme, mas poxa, você fala muito de coisas positivas, as coisas também têm o seu lado ruim, acontece muita tragédia. Sim, é verdade. Mas as crônicas, elas nascem e elas brilham nos jornais, já que elas a primeira, se formos usar uma palavra de hoje em dia, a primeira plataforma das crônicas são os jornais impressos. E elas surgem justamente para quê? Para amenizar o noticiário. Né? Quando as crônicas começam a ser publicadas em jornais, elas saem naqueles cadernos e são vizinhas de muitas vezes de notícias negativas, notícias tristes. Então, ao lado de um incêndio, você tem uma história que Rubem Braga conta de um passarinho. Ao lado de um acidente que teve muitos mortos e feridos, você pode ter uma crônica muito saborosa do Fernando Sabino, do Veríssimo, da Clarice Lispector, da Raquel de Queiroz. Então foi assim que a crônica se tornou um gênero literário brasileiro. Eu não tenho a menor pretensão de me comparar com essa turma que acabei de falar os nomes agora, que são gênios da nossa literatura, mas eu acho que faz falta. Eu acho que histórias positivas, não necessariamente com final feliz, né? Mas histórias da vida, como ela é. Porque a vida tem muitas coisas boas. Ela tem coisas ruins, como esse leitor assinalou, né, ressaltou, mas ela tem muitas coisas boas, quer dizer, morre uma pessoa, nasce outra, e tem um caso de desmatamento, de repente vem uma pesquisa dizer que em tal lugar as árvores estão crescendo mais, e assim vai, quer dizer, agora nós estamos na crise climática, e tem aí muita gente pensando em saídas para ela, enfim, o mundo é essa roda viva, quer dizer, você tem as coisas que não são boas e tem as coisas que são. E eu acho que vale a pena falar de tudo, né? Cosme, eu acho fantástico isso, e fora do ar aqui, nós estávamos conversando e falando sobre essa questão do coisas ruins e coisas boas, né? Desde que eu abri o Pod Café, anterior a isso, eu tinha lá A Chave do Negócio, que era um programa de TV que eu falava sobre negócios, né? O Pod Café também é um podcast business, né? A gente fala sobre negócios, e eu decidi por não falar de coisas ruins. Eu não falo de crises, aliás, crise eu uso sempre entre aspas, porque quando você fala de uma situação de crise, às vezes eu posso estar em crise e você não. Uhum. Às vezes eu posso estar enxergando uma crise e você não está em crise, mas você pode se contaminar e eu causo um efeito dominó. Né? Então eu decidi por falar de coisas boas. Eu acho interessante, um amigo nosso tem lá o Só Notícia Boa, lá de Brasília, né? É verdade. Porque de Brasília, o Rinaldo de Oliveira, um abraço, Rinaldo, beijão para você. E ele decidiu também só falar de coisas boas. Sim, eu acrescento aí, o Reinaldo, uma história de um escritor nosso maravilhoso, o Milton Ratum, que foi indicado agora para a Academia Brasileira de Letras. E quando você fala, né, que assim, que é uma crise, você pode estar em crise, o teu leitor não está, o Milton Ratum fala sobre isso quando ele diz que o maior mistério da literatura é o leitor. Isso é muito verdadeiro, isso talvez seja o grande desafio da escrita, né? Quer dizer assim, você nunca vai saber o que o teu leitor quer exatamente. Você vai oferecer para ele, mas você não sabe. E muitas vezes o que o seu leitor quer hoje, ele pode não querer amanhã. Então ele pode ler uma crônica aqui e achar muito legal, achar divertida, porque aconteceu algo na vida dele, naquele dia que o conecta àquela história, e no dia seguinte ele já achar que aquilo não tem a ver, que ele quer um outro enfoque, ele quer aquela história contada de uma outra maneira. Então a gente nunca sabe, não é? Quer dizer, o que a gente tem a nossa confiança, a nossa própria avaliação daquilo que deve ser contado e por que deve ser contado, mas a gente nunca tem a certeza da reação que o leitor vai ter, né? Eu acredito sempre na boa história.
Eu acho que uma boa história ela sempre vai ter público. Não importa se vai ser no livro, se vai ser na tela do computador, do celular, se vai ser pelo rádio ou se vai ser na praça pública durante uma pessoa que está fazendo um discurso em cima de um caixote. Não importa a forma. Eu acho que uma boa história ela sempre vai gerar curiosidade e sempre vai prender a pessoa. A pessoa querer saber como é que isso vai terminar, né? A história ela faz parte do mundo da comunicação, né? Hoje em dia nós temos as pessoas que melhor conseguem vender produtos ou estar em rodas de networking são as pessoas que sabem contar histórias, né? Hoje está na moda a palavra em inglês chamada storytelling, né? Que não é simplesmente storytelling ao pé da letra, contando histórias, né? Mas não é simplesmente contar história. Quando você conta uma história, você envolve o seu público, né? E aquela história tem a ver com o que você está fazendo. Exatamente. Então, são 3 pilares ali. Então, o contar histórias, de uma história bem contada, você prende, você segura, você inicia um namoro contando história, né? Você fecha um bom negócio contando história, né? O nosso podcast aqui é um podcast interessante porque eu conto histórias, né? Aliás, as pessoas que estão nos assistindo aqui, o seu público está ali, às vezes elas se inspiram nas nossas histórias, que aliás eu vou te perguntar, né? Quem é o Luiz Cosme? Quando nasceu? E esse sotaque de onde vem? É do norte, do sul? Todo mundo vai identificar rapidamente que é um sotaque carioca, né? Mas quem é o Luiz Cosme? Eu tenho aqui alguma coisa que eu vou fazer uma breve apresentação, mas ele vai entrar no detalhe, tá? Luiz Cosme, ele foi repórter, apresentador, editor em veículos de comunicação como a TV Globo, TV Manchete, dependendo da sua idade, você nem vai lembrar o que é Manchete, mas TV Manchete, SBT, Record, TV Cultura, né? Você também atuou como editor do Jornal Nacional, da TV Globo, né? Mais você, da Ana Maria Braga, e você tem prêmios de jornalismo, né, Cosme? Você tem ali o prêmio Embratel, né? Eu ganhei o prêmio Embratel, também ganhei 3 vezes o prêmio Vladimir Herzog. Ganhei alguns prêmios também da Confederação Nacional de Transporte, por uma série que fiz no Jornal Nacional e depois uma outra que fiz no Jornal da Record, sobre as dificuldades do transporte no Brasil. Então, foram alguns prêmios que me dão muita alegria, como é gostoso ganhar um prêmio, e sempre lembrando que junto com esse prêmio tem o trabalho de toda uma equipe, né? Então, eu fui um dos premiados, o prêmio era um só, mas para toda a nossa equipe, né? Eu, no caso, o editor, o repórter cinematográfico, os produtores, os assistentes técnicos, iluminador, operador de áudio e assim por diante. Isso é importante você acreditar, porque as pessoas, normalmente, elas absorvem o título, né? E falam assim, não, eu ganhei. E tem uma fantástico isso que você fez agora, tá? Então, Reinaldo, que legal. E eu acho também, sabe, que, por exemplo, essa profissão na qual nos conhecemos, né, no jornalismo, ela é muito generosa com a gente, no sentido de que um prêmio entra para a história. Mas, às vezes, na nossa história, tem tantos prêmios do dia a dia que não tiveram nenhum troféu, mas nos deram uma satisfação, nos deram uma alegria de ter feito aquela reportagem, de ter tido a oportunidade de fazer uma reportagem como aquela, de ter conseguido modificar aquela realidade que a gente sabe que não estava boa e a partir de uma reportagem aquilo se transformou. Então isso é um prêmio que não tem comparação com qualquer outro, né? É um prêmio que você ganha no dia a dia, quando você consegue fazer o bom jornalismo, né? O jornalismo bem feito, bem apurado e com consequências positivas para a sociedade, que no fundo é a nossa patroa. Quer dizer, você faz o jornalismo para o seu leitor, para o seu espectador, para o seu ouvinte, como nós estamos aqui. Quer dizer, o nosso compromisso é com quem está nos vendo agora, com quem está nos ouvindo, não é isso? Aliás, eu costumo dizer que a gente tem um peso muito grande quando a gente está com esse microfone aqui na nossa frente, né? Nós somos formadores de opinião aqui, né? Então, o que a gente fala aqui
é uma verdade para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, Sim. né? Uma verdade muito, muito forte, né? E o legado, a importância, né? O prêmio maior que eu enxergo aqui é o legado. E esse legado, tenha certeza absoluta que se você não tivesse frutos, você não estaria comigo aqui. Olha o legado, a importância do legado, do caráter de uma pessoa. Luiz Cosme, eu conheço ele há 35 anos, nós trabalhamos juntos no SBT desde 1991, né? Sim. Quando eu trabalhava ali no Aqui Agora e ele era repórter do Boris Casoy no jornal chamado TJ Brasil, é isso mesmo, né? Exatamente, o Telejornal Brasil. TJ Com Boris Brasil, Casoy, Boris Casoy. Uma equipe grande, né? Amigos e amigas profissionais muito legais, uma época de ouro do SBT, né? Foi uma época de ouro, uma época em que nós marcamos, né? Fizemos história, né, Cosme? Tanto no jornalismo sensacionalista, né, que foi o Aqui Agora, que era onde eu estava nessa redação, e você na redação do lado ali, né? Sim. Mas foi uma época uma época grandiosa para o jornalismo dentro do SBT, Sim, sim. né? Foi muito forte, foi muito forte. E o que eu falei sobre legado é muito importante, né? Eu não sei se vocês de que forma vocês vão interpretar, mas o Cosme, eu tenho falado dele na minha casa, dentro da minha casa, para minha esposa. Falou assim: ó, esse cara aqui, ó, é meu amigo, posso apresentar? Claro. Esse cara que escreveu este livro aqui, consegue fechar, Abner? Acabou, mas continua. Acabou, mas continua. E eu encho a boca, o Cosme, para falar assim: esse é meu amigo. E todas as quintas-feiras eu recebo, né, na minha rede social, uma crônica, que aliás muitas delas estão aqui dentro, Sim, né, Cosme? sim. Muitas estão aqui dentro. E este livro, Acabou, mas Continua, escrito por Luiz Cosme Pinto, e eu tenho orgulho de falar, sou amigo desse cara aqui, ó, né, porque é importante, isso é o legado, Cosme, esse é o legado, é a forma com que a gente consegue se conectar e a gente mostra para as pessoas a importância da nossa vivência, e a gente está por aqui por algum motivo, né? Uhum. Nós falamos agora sobre escrever sobre coisas boas, e as suas crônicas são crônicas positivíssimas, são crônicas alegres, crônicas que falam de um bairro em que você mora, né? Fala um pouco mais, ali da Vila Buarque, no centro de São Paulo. Sim, Reinaldo. Bom, quando você fala, né, de contar histórias, é verdade, e aqui na orelha do meu livro, do Acabou, mas Continua, uma grande amiga, a jornalista Neide Duarte, fez aqui um comentário, eu vou trocar de óculos para ler direitinho. A Neide Duarte diz o seguinte, olha: Cosme é o caminhante contador de histórias, uma preciosidade. E depois o Humberto Werneck, cronista, que está aqui na quarta capa, me diz que eu sou um cronista puro sangue e que trabalho nessa busca dessas histórias. São dois nomes muito importantes, assim, duas pessoas que eu tenho uma admiração enorme, mas eu me dou o direito de discordar um pouquinho deles. Eu agradeço o elogio, aceito, fico muito feliz, mas eu acho que mais do que contador de histórias, eu sou catador de histórias. Eu gosto de catar as histórias. Eu gosto de ver uma coisa e pensar que aquilo pode se transformar numa crônica. E aí está a importância do bairro onde eu vivo, porque é ali que eu vou em busca de situações, de imagens, de às vezes de uma conversa que você ouve, de às vezes de alguém que você vê passando. Porque todos nós, Reinaldo, temos uma história. Muitas histórias, não é? E as pessoas não sabem, a gente não sai contando, né? E muitas vezes, aquela história, se você apenas fala, por exemplo, eu abro aqui o Acabou, mas Continua. Primeira história, não é sorte, é jeito. O que aconteceu aqui? O meu celular caiu na rua, foi rolando, dando cambalhotas assim, e foi tragado por uma boca de lobo. Bom, contando assim, pode
não chamar, talvez, tanto atenção. E, afinal de contas, o Brasil tem mais telefones celulares do que habitantes, não é verdade? Esse número já foi muito bem detalhado. Mas não é exatamente o que você vai contar, mas como você vai contar. Não é? Quer dizer, como é que vai ser essa conversa com o teu leitor? Porque a crônica, como qualquer gênero literário, ela tem as suas características. E uma delas, que eu acredito ser muito importante, é a oralidade. Ou seja, você escrever do jeito que você fala. Não é? Então, quem lê minhas crônicas, eu acho que muito dificilmente vai se encontrar com algum parágrafo que ela não entenda. Ou porque tem uma palavra difícil, ou porque é um raciocínio muito complicado de ser concebido e recebido também por quem está lendo. Não é isso que eu busco. Eu busco a história simples, jamais superficial, porém simples, no sentido de que ela poderia ter acontecido com você. Né? Eu gosto quando o meu leitor se vê nessa história. Pô, sabe que eu já vi um negócio parecido com esse? Sabe que outro dia meu irmão me contou um negócio? Era mais ou menos isso que o Corme está escrevendo aqui. Eu acho que esse é o caminho da minha crônica. Eu gosto de seguir essa trilha. Situações que eu vejo na rua, situações que poderiam ter acontecido, situações que às vezes não aconteceram, no feijão com arroz, vamos dizer assim, mas que de alguma maneira eu imaginei. Então, por exemplo, hoje eu vim para cá atender teu convite, participar desse programa com tanta alegria. Eu vim imaginando como seria esse estúdio. Hoje agora eu estou aqui, eu estou vendo que ele não é exatamente como eu pensei, mas aquele que eu pensei existe, tanto quanto esse, existe na minha cabeça. Ora, se eu pensei, quando a gente pensa, a gente vê, não é? Eu vi cores, eu ouvi, e por que não contar isso para o meu leitor? Por que me prender apenas naquilo que está sendo, talvez na realidade do primeiro plano, né? Por que não aprofundar? Então, eu busco isso nas minhas crônicas. Por isso eu digo que eu sou um catador de histórias. Porque uma queda de um celular, para mim, pode valer muito mais do que a eleição do presidente dos Estados Unidos. Né? Eu não conto esse tipo de história que eu respeito muito e que eu já li demais e vou continuar lendo. Aliás, já fizemos isso também, né? Já contamos histórias assim. Né? Exatamente. Mas eu vejo que, por exemplo, aqui no meu livro, você não vai encontrar uma história de guerra, você não vai encontrar uma história de uma viagem espacial, você não vai encontrar, enfim, uma trama no sentido de que ela pode envolver relações internacionais. Não é isso que eu quero. Eu quero contar uma história, levar o meu leitor para um ambiente em que ele poderia estar. São histórias que não são extraordinárias, elas são ordinárias, no sentido que elas estão ali, na esquina, na nossa frente. E é isso que eu conto, por exemplo, toda quinta-feira, né, que você lembrou bem, Reinaldo, e eu tenho uma lista de transmissão grande que eu mando para muita gente. Né? Há pouco você estava falando do vendedor, né? De como a contar histórias ajuda a vender. E eu também sou um vendedor, sabe, Reinaldo? Eu sou um vendedor não só dos sonhos, dos desejos e da magia da literatura, mas eu sou um vendedor mesmo. Eu vendo meu livro. O escritor, ele precisa também disso, né? Então eu procuro as pessoas, eu participo de feira literária, eu vou para os festivais, eu vou para a feira, onde estão lá as editoras apresentando seus livros. Vem para um podcast como esse, depois de um trânsito danado. Então, e com o maior prazer. E com o maior prazer, por quê? É um assunto que eu adoro falar, né? É um assunto que eu acho que é fundamental para todo ser humano do mundo. Antônio Cândido, que para muitos foi o maior crítico da literatura brasileira, ele dizia que a literatura deveria ser um direito universal de todo mundo. E é fundamental que as pessoas leiam, porque na hora que você lê, Reinaldo, você entende melhor o mundo, você entende melhor as pessoas, você adquire conhecimentos, você ganha assunto. Eu procuro sempre levar o meu livro, Reinaldo, estava falando aqui, né? Levo nas feiras, procuro vender, procuro levar a minha literatura cada vez mais longe. Meu livro anterior a esse, que foi o Birinite, Catiripapos e Borogodó, que eu tive a honra de ter sido indicado para o Jabuti,
né? Ficou entre os melhores livros de crônicas do Brasil. Não foi o premiado, mas enfim, chegamos lá, eu fiquei muito orgulhoso disso. E então eu procuro levar também a minha literatura onde ela não pode chegar. Nesse momento, esse projeto teve uma pequena interrupção. Hoje, né, falando de agora, assim, desse período que nós estamos vivendo. Mas até o ano passado, eu levava a minha literatura também aos presídios, aonde ele não consegue chegar. Me interessa muito. O meu livro ele chega, como qualquer outro, às livrarias, às bibliotecas, né? Mas eu fiz uma experiência de levar aos presídios femininos e tive uma resposta muito boa, no sentido de que as pessoas querem ler. Elas gostam de ler, elas podem estar sem tempo, elas podem estar na correria, elas podem estar... Muitas vezes a gente fala, pô, mas ninguém mais pega o livro, só fica no celular. Eu te digo que, como escritor, eu não escolho o campo onde eu vou jogar. O meu leitor quer ler no celular, eu vou escrever para que ele possa ler no celular. Não tem problema nenhum com isso. Eu adoro o livro, acho uma coisa sensacional, no sentido de que tem, sei lá, quantos milhares de anos e praticamente não mudou nesse tempo todo. Ou seja, esse formato aqui, que às vezes pode parecer até muito velho, ele é um grande sobrevivente e ele praticamente não mudou, né? E existem milhões e milhões e milhões de livros. Então, ele é consagrado. Agora, a gente também não pode desprezar, né, as novas formas de comunicação, né? Porque um dia o livro já foi... novos canais, né? Exatamente. Um dia o livro já foi algo inédito, né? Algo que assombrou o mundo. Hoje ele é algo que as pessoas conhecem, manuseiam muito bem. Então, eu tenho buscado sempre esse caminho, né? De levar a literatura cada vez mais longe. Eu te confesso que eu até tenho um pouco de receio de falar essa palavra, literatura, porque a literatura envolve gênios, né? Envolve escritoras e escritores, assim, pessoas realmente geniais. Então, quando eu comecei a escrever e alguém falava, poxa, você faz literatura, eu ficava um pouco assustado, sabe? E eu acho que como existem vários tipos, vamos dizer assim, vários adjetivos que podem acompanhar a literatura, né? Pode ser uma literatura clássica, dessas que nunca vão morrer, histórias que vão ser sempre lembradas, literatura do dia a dia, a literatura de ajuda, a literatura da crônica, a literatura dos contos, dos seus vários gêneros. Eu hoje estou mais à vontade com a palavra, mas eu continuo ainda um pouco assim, muito respeitoso com ela, no sentido de que o Brasil, além de tudo, né, é um país de excelentes escritores e escritoras e que teve uma geração de cronistas muito privilegiada. A tua forma de se colocar nesse meio constrange um monte de gente, mas eu vou, como você não se né, eu posso falar. Eu te coloco no meio, sim, de Clarice Lispector, de Luiz Fernando Veríssimo, Luiz Cosme Pinto. Não é porque é meu amigo, não, é porque eu tenho lido o que ele tem escrito. E eu falo muito sobre comunicação, Cosme. Talvez isso é uma coisa que talvez você não saiba. Eu ensino sobre comunicação. E uma coisa básica da comunicação é quando você tenta se comunicar e não chega. Aí você não concluiu uma comunicação. Agora, quando você escreve, você mesmo falou, você falou do conto do celular aí, né? E a pessoa se identificou porque você levou uma comunicação agradável e você comunicou alguma coisa. Então, houve sim uma comunicação. Então, o teu jeito, o teu estilo, né, de escrever é muito gostoso, porque eu vejo assim, o Cosme, quando você escreve alguma coisa e você falou sobre vindo para cá, né? Você imaginou como seria o estúdio do podcast, aquela imagem foi criada na tua cabeça. Quando você escreve e a pessoa que está lendo começa também transformar aquilo ali, né, na cabeça dela, com imagem, com sons, com cheiros, né, isso é a literatura. Sim, é verdade. Isso é gostoso demais, cara. Isso é bom demais. Sim, o poder, né, de você chegar muito mais longe. Então, você está lendo aquela história e, de repente, você está no Canadá,
ou você vira um piloto de avião, né? Quer dizer assim, a literatura ela pode te levar em lugares que você nunca imaginou, né? Tem gente que brinca dizendo que é a forma mais barata e mais gostosa de viajar, né? É você ler. Então, eu fico fascinado com isso. Eu levei a minha vida toda escrevendo notícias com muito orgulho, com muita alegria, com muito prazer. Foi uma profissão que me fez como pessoa. Te trouxe até aqui. Sim, é verdade. Te trouxe até Me aqui. trouxe até aqui. E eu espero que me leve ainda a muitos outros caminhos, por outros caminhos, né? E eu tenho muito orgulho do jornalismo, mas eu sinto que a experiência de escrever crônicas, ela é bem assim, diferente no sentido de que você está mais livre. Porque no jornalismo, a gente não pode, de forma nenhuma, escrever algo que você não tem certeza, né? Você tem E tem o a problema questão da opinião também, né? Ou você é colunista, ou você é um jornalismo neutro, né? Sim. Que você precisa ouvir os dois lados e noticiar simplesmente. Né? Sim. E o cronista já tem a liberdade de opinar, de ver as coisas pelos olhos dele, florear, não tem talvez a mesma rigidez do horário que o jornalista tem, né? Quantas vezes a gente estava escrevendo, né, Reinaldo? Tinha um chefe aqui bufando no nosso pescoço, sai ou não sai, vai ou não vai, não é? Então, a escrita das crônicas, apesar da crônica ser uma excelente vizinha do jornalismo, né? Porque a crônica nasce em jornal, ela te dá essa liberdade, e eu tenho descoberto muito isso, né? E descoberto essa proximidade com o cotidiano, né? A crônica, ela é definida por muitos como histórias do cotidiano. Eu gosto muito dessa definição, né? Porque leva o cotidiano a um outro patamar, né? Às vezes a gente vê assim uma coisa na rua que você fala, isso não tem importância, mas vai se interessar por ela, né? Vai perguntar o que tem ali, né? Então, muitas vezes, aquilo vai te trazer uma revelação que você não imaginava. Isso é muito criativo, né? Isso é muito criativo, não é qualquer um, né? Quantas vezes, né, o Cosme, que uma vez eu me lembro de contar uma história, e essa história foi parar para quem? Eu não me lembro. Quem que era um colunista de crônicas do Jornal do Brasil no Rio? Fernando Sabino? Fernando Sabino? Era Pode ele? ser, pode ser. Eu Excelente. me lembro que eu trabalhava como chefe de reportagem da TV Cultura, e uma garota que trabalhava ali na nossa equipe, ela chegou contando uma história, e essa história se transformou numa crônica falada, que eu adaptei aquilo. Ela me contou e eu contei para todo mundo. Ela me contou que foi pegar um ônibus no centro de São Paulo e foi subindo as escadas do ônibus, são duas mulheres na frente dela, e uma virou para outra e falou assim: você sabe, moça, que eu não sei a diferença entre problema e problema, né? Aí uma outra falou assim: mas eu sei. Opa, e ela abriu o ouvido para ouvir a história da outra, qual a diferença entre problema e problema. Olha o storytelling aqui, a gente contando história aqui. E aí uma virou e falou assim: olha, problema é uma coisa coletiva e problema é uma coisa só sua. Por exemplo, se você não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, é problema seu. Agora, se o ônibus quebra, é problema de todo mundo. Aí a outra pessoa falou assim: mas e aquela outra palavra, problema? Isso é aquela coisa da matemática. E ficou. E eu contei isso, né? E essa história viajou, foi. Acho que 1 ano e pouco depois, eu li no Globo uma crônica com essa história. Claro, ela estava um pouco mais floreada, porque precisou de um trabalho ali, mas escrita pelo Fernando Sabino. Fernando Sabino pode ser um grande cronista mineiro. E então vou te contar uma novidade. No meu outro livro, Pirinites, Catiripapos e Borogodó, que foi o livro que eu lancei em 2023, eu tenho uma crônica, também dentro de um ônibus, em que duas mulheres falam sobre problema e problema, né? Então, é um ótimo gancho. Você falou primeiro que eu,
né? Porque o meu livro só saiu agora em 2023, o Fernando Sabino bem antes, mas eu não sabia. Mas eu ouvi essa conversa também, né, de pessoas. E eu, muitas vezes, Reinaldo, eu ouço uma troca de informações, um diálogo, que, por si, ele pode não garantir uma crônica. Porque ele é pequeno, porque não deu tempo de se aprofundar. Nesse exemplo, talvez, a pessoa saiu do ônibus rapidamente. Mas eu posso pegar aquela situação e levar para uma outra história. E criar. Eu sempre me preocupo com o que o leitor vai achar. O leitor vai gostar. A minha preocupação é fazer uma história que o leitor goste, que o leitor leia, que ele muitas vezes releia, que ele mostre para alguém, que ele se identifique. Então, se para isso eu tiver que florear, se eu tiver que mudar de lugar da situação, se eu tiver que mudar um nome, eu não tenho problema nenhum com isso, viu, Reinaldo? Você é o escritor, você é um Sim. artista, você é o cara que cria. E uma coisa que... eu acho isso fenomenal. Há pouco, né, nós estávamos falando do jornalismo, e isso também é algo que é muito importante para mim, porque o jornalismo, ele de certa forma, no bom sentido da expressão, ele nos dá uma cara de pau, né? O jornalista, ele não tem vergonha de perguntar nada, né? Nem deve ter. Então, muitas vezes, como cronista, eu uso um pouco isso para me aproximar das pessoas, para fazer uma pergunta, para esclarecer algo. E isso é uma memória, uma certa experiência que eu adquiri trabalhando como repórter, que me ajudou muito. E eu lembro, Reinaldo, falando aí dos nossos grandes cronistas e jornalistas, de João do Rio, que foi um grande cronista no início do século XX, lá em 1910, pelo Rio de Janeiro, numa época em que as crônicas e o jornalismo eram atividades de gabinete. Então não se fazia jornalismo na rua. Era um grupo de intelectuais que sentavam ali e escreviam histórias boas que eles ouviam e tal, mas não iam para a rua. E João do Rio vai para a rua com a curiosidade de repórter e pergunta para um estivador, lá na beira do cais, quanto pesa esse saco? O que o senhor está levando aí dentro? Quanto custa ir para lá e para cá? O senhor sente dor nas costas depois que o senhor tira esse saco, o senhor deita na sua cama? E o que o senhor faz, papai? Ou seja, ele vai fazendo perguntas que qualquer um faria, mas que não eram feitas. Então o João do Rio, ele que era um cronista, inventou a entrevista no jornalismo brasileiro, a reportagem feita na rua. Então veja a proximidade que existe entre crônica e jornalismo. E muitas vezes, né, Reinaldo, quantas situações que a gente está na rua, ia fazer uma reportagem, às vezes a reportagem mudava e ela assumia um tom de crônica, no sentido de que ela ficava mais gostosa de ouvir, era mais uma brincadeira, você tinha mais uma liberdade. Alguém dizia para você, faz uma matéria de comportamento, plantão de fim do ano, não tem nada para falar na cidade, não tem notícia, mas a cidade está vazia. Vai lá, mostra a cidade vazia. Povo fala entrevista o pessoal, o que você vai fazer hoje, por que você não viajou, né? Então, e é isso, quer dizer, isso, Reinaldo, pode parecer algo assim que a gente está exagerando, ou pode parecer para o leigo que é algo sem muita substância, mas na hora que você pergunta, a pessoa te dá cada resposta, né? Quer dizer, assim, você está num Réveillon na cidade, eu me lembro que uma vez, numa reportagem, a Marginal estava tão vazia que a gente fez uma passagem, né, que quando o repórter aparece no vídeo, atravessando a Marginal Tietê, de tão vazia que ela estava, de tão deserta. Era Réveillon. Então, quer dizer, quem que ficou na cidade? Fazendo o quê? Por quê? Pode parecer uma coisa meio boba, mas vai saber o motivo. E aí, quando você descobre, você fala, nossa, é muito relevante o porquê dessa pessoa estar aqui, né? Então são essas histórias... Não fui viajar porque o meu pai faleceu. Pois é. Enfim, ou porque eu vou casar, né? Ou porque meu filho acabou de nascer. Nasceu bem ou nasceu mal? Como é que foi? Enfim, você está entendendo? Quer dizer, a história ela vai se desenrolar. E ela precisa que alguém conte. Porque as pessoas querem saber. Disso eu tenho certeza absoluta, viu, Reinaldo?
uma boa história todo mundo quer ouvir. Agora, cabe a nós contar. E contar bem, né? Contar bem, procurar contar bem. Contar bem. Ontem, eu estava no lançamento de um cronista que eu respeito demais, como homem, como escritor, como brasileiro, que é Humberto Werneck, que muito gentilmente fez a 4ª capa do meu livro, e ontem ele estava lançando um livro, e eu estava lá, ele estava falando com os leitores, e fez uma brincadeira, e ele é um cara muito bem-humorado, e ele fez um trocadilho em que ele dizia que às vezes escrever demais não é bom, que se a gente consegue contar a mesma coisa com poucas palavras, é o melhor caminho, é como a gente pesca o leitor. E ele fez a seguinte brincadeira, ele pegou assim uma caneta e falou, olha, hoje está todo mundo falando da caneta emagrecedora, né, do Ozempic. Ozempic. Usem a Ozempic, bic de caneta, para arriscar o que você não precisa escrever. Né? Que, assim, então, escrever simples, e às vezes escrever menos, parece simples, mas aí muitas vezes está o mistério e está a resposta da boa escrita. Né? Quer dizer, não gastar palavras, usar aquelas palavras realmente necessárias e aquelas que as pessoas entendem e se identificam com elas. Às vezes pode ser até uma palavra não muito comum, sei lá, né? Mas tem palavras que são tão saborosas de você falar. Por exemplo, no meu outro livro eu usei borogodó no título. Eu adoro falar borogodó, né? Tem uma sonoridade. A língua portuguesa tem muito disso, né? Tem palavras assim que às vezes tem uma vogal só, que às vezes você ouve e nunca mais esquece. Então, a escrita nos desafia muito nesse sentido, né? E você escrevendo palavras desse jeito, né, você mostra que você está próximo do público. O público conhece essa linguagem, né? Sim. O público conhece essa linguagem. E às vezes você, como escritor, né, às vezes você se pega e fala, poxa, será que eu posso escrever isso? O cronista tem essa liberdade. O jornalista ele precisa segurar um pouco mais, né? Você já sabe disso. Exatamente. Então, a gente se controla, a gente não escreve. Ô Reinaldo, isso que você está falando é muito verdadeiro. É a crônica que vai sair amanhã na revista Fórum e depois no Brasil 247, e que eu antecipo aqui nessa nossa conversa tão bacana. Que bacana. É muito disso, quer dizer assim, quando você fala assim, você pode brincar, você pode inventar. Eu me lembro, e a minha crônica fala disso, de uma época em que os meninos, principalmente, gostavam de escrever coisas no banheiro. Escreviam na porta do banheiro, que normalmente era de madeira, ou na parede, que era de alvenaria. Escreviam lá uma coisa qualquer, do jogo de futebol, de uma namorada, de uma coisa qualquer, escreviam aquilo tudo no banheiro. Muito bem. E a crônica é um pouco assim, né, do banal, é um pouco dessas coisas do cotidiano. E, de repente, eu fiquei pensando, eu falei assim, eu tenho a impressão que ninguém mais escreve no banheiro. E aí, quando você fala assim de criar uma coisa, e eu brinco muito com meus leitores, eu criei um instituto de pesquisa chamado Datacosme. E eu botei o Datacosme para fazer uma vistoria geral nos banheiros da Vila Buarque. Então eu fui a 7 banheiros, padarias, botecos e etc. Pedi para entrar, né? Porque hoje em dia, às vezes, não pode. Pedi para entrar, me deixaram entrar, e eu olhei para as paredes e realmente não estão se escrevendo mais. E cheguei à conclusão que as pessoas, não é que elas desistiram de escrever, elas apenas mudaram o local. Elas estão muitas vezes no banheiro com o seu celular. Né? Estão lá sentadas confortavelmente, digitando, fazendo um pix, mandando uma mensagem, seja lá o que for. Né? Então, quer dizer, são essas coisas, assim, por vezes vistas como pequenas, né? Quer dizer, será que isso dá mesmo uma história? Muitos dos nossos ouvintes e espectadores podem estar se perguntando agora, com toda razão. Você escrevia em banheiro? Né? Nem sabia. Você escrevia em banheiro? Não sabia. Pois é. Mas aí tem as histórias, né? E eu acho que o grande desafio é justamente esse, quer dizer assim, você falar de uma coisa pequena, mas mexer com a pessoa em sentimentos assim especialíssimos, né? Quer dizer assim, o que leva um adolescente a escrever no banheiro? Ele está se sentindo sozinho? Ele está sofrendo algum bullying? Ele está com vergonha de se declarar para a menina que ele gosta? Ou a menina está com vergonha
de falar com ele ou de contar um segredo para a amiga dela. O que está acontecendo ali? Todos nós fomos adolescentes. Então, quer dizer, o que parece, às vezes, uma coisa assim até ingênua, né? Pô, escrever no banheiro, pode envolver sentimentos muito profundos, né? Por exemplo, aqui no meu livro, O Acabou, Mas Continua, essa capa aqui, que eu tenho muito orgulho dela, Reinaldo, ela foi feita pela minha filha, a Luísa. A Luísa, ela pinta, ela é uma artista plástica e ela também é astróloga. E a gente conversou bastante sobre o livro e ela falou, pai, eu quero fazer a capa do seu livro. E aqui no Acabou, Mas Continua, existem algumas histórias de relacionamento. Então, ela fez aqui desse casal e com essa imagem que me deu muita alegria. Então, veja que as crônicas, elas passeiam por muitos terrenos, né? Quer dizer assim, de uma brincadeira, de uma coisa, às vezes até uma discussão, mas também às vezes um caso de amor, né? Então a crônica tudo também, dá uma crônica, né? Tudo dá uma crônica. Esse podcast aqui dá uma crônica. Dá uma crônica. E vê, Abner, escuta essa aqui, ó. O Luiz Cosme vai escrever assim: eu sentei com o Reinaldo, ele falou que não tinha um café no Pode Café e já culpou o Abner e as pessoas vão imaginar quem é o Abner, quem é o Reinaldo, é louco isso. Exatamente. Né? É por aí. E você falou eu que reforço, você é um catador de histórias. Um catador de histórias. E eu reforço isso com o que você está falando com o título do meu livro. Porque tudo rende uma crônica. E tudo, ou quase tudo, acabou, mas continua. Continua. Daqui a pouco, por causa do horário, por vários motivos, aqui a nossa entrevista vai acabar. Mas ela continua. Amanhã o pessoal pode ver no YouTube, ou amanhã você vai contar para um amigo seu, pô, ontem encontrei o Cosme, eu vou dizer, pô, estive lá com o Reinaldo. Sensacional. Então, veja bem, o Acabou, Mas Continua, Reinaldo, ele serve para tanta coisa, né? Muito. Serve para relacionamentos. Você pode, às vezes, terminar um casamento, mas você nunca vai esquecer das coisas que você viveu. Você se separa da sua filha porque foi viajar, ela mudou de caminho, aquilo continua. A novela, quer coisa melhor? O Brasil é o país da novela. Acabou a novela, no dia seguinte ela continua. Então acabou, mas continua. E vou contar para você, e talvez para o nosso público que pode estar curioso, mas afinal, por que esse título, né? É um pouco por isso tudo que eu acabei de falar, mas ele tem uma especificidade que eu acredito que tem aqui em Guarulhos também, é muito comum em São Paulo. Você está numa rua, vamos imaginar a rua mais movimentada de São Paulo, talvez seja a Marginal Tietê, né? A Marginal Tietê, ela tem vários nomes, nenhum deles é Marginal Tietê. Marginal Tietê chamamos nós, né? Se a gente for fazer uma crônica, a gente vai usar o Marginal Tietê, mas ela tem muitos nomes de políticos, tem uns 4 ou 5, assim como a Marginal Pinheiros também. Marginal Pinheiros tem um ponto que é Hungria, tem um ponto que é Ruth Cardoso, tem outro ponto que tem outro nome. Então veja que a rua, ela acaba, mas continua. Ela continua. E também, ela, muitas vezes, ali no meu bairro, por exemplo, você vem pela Alameda Barros. Eu não sei se é porque troca de CEP ou porque ela cruza uma outra rua. Então ela é Alameda Barros. E dali à frente ela cruza uma rua e ela vira Frederico Abranches. Essa rua que desce, que ela cruzou, chama-se Martim Francisco, ela vira Alameda Glete. É a mesma rua, que acaba e continua ali na frente. Então, isso tem muito. Você me dá licença de eu ler um parágrafo aqui? Aqui, essa crônica, o Reinaldo e amigos e amigas que estão com a gente, não à toa, Acabou, Mas Continua é o nome de uma crônica que justamente é a última do livro, para reforçar justamente o sentido de que acabou, mas continua, né? Então, essa última crônica, eu digo o seguinte: Cuxiponés ou Capepuxis. Confundi outra com uma, e em vez de chegar à Vila Anglo, onde a primeira serpenteia, fui parar no Alto de Pinheiros, território da segunda, de muros altos e calçadas planas. Entregador, atleta ou pedestre curioso, quem anda em São Paulo sabe que as ruas são confiáveis até a próxima esquina. Alves Guimarães e sua vizinha, Cristiano Viana, em Pinheiros, terminam num escadão. É pau, é pedra,
é o fim do caminho. A gente se assusta. Como pode, se o número que procuro ainda não apareceu? A resposta do carteiro é simples. Acabou, mas continua. A numeração segue ali na frente. Basta subir a escadaria ou contornar o paredão. Respira fundo. Então, são coisas assim que se apresentam na sua frente. Sensacional. Entendeu? Ela acabou, mas continua. E por que não tentar escrever sobre isso? Né? Porque aí eu te conto mais uma coisa que eu descobri escrevendo crônicas. O texto muitas vezes tem alma. Você senta para escrever algo que você pode até não acreditar que vai render uma boa história, mas à medida que você vai escrevendo, é como se o texto também te levasse por caminhos que você não imaginava e que te mostram um caminho para aquela história, né? Então isso acontece muito nas crônicas. É fora de série, sensacional, sensacional, é muito bom. Muito bom. Eu estava vendo aqui agora, o Abner, tinha o Sidney Alves, estava conosco aqui, ele estava fazendo um elogio para você, que aí a mensagem, não sei por que, sumiu aqui do chat. Sidney, se você quiser mandar de novo a mensagem, manda aí, mas antes de mais nada, um beijão para você, meu amigo pessoal, Sidney Alves. Ótimo. Está sempre comigo aqui na audiência. Obrigado. Beijão para você, Sidney. O Cosme, nosso tempo já se esgotou ali. Eu disse que eu ia contar a sua história, que você veio do Rio de Janeiro para cá, né? E o nosso tempo já se apertou. Beleza, dá mais 2 minutos para mim, pode ser ou não? Conta um pouquinho. Ô Reinaldo, eu tenho muito orgulho de ter nascido no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel. É o bairro em que nasceu Noel Rosa, em que nasceu Martinho da Vila. Eu morava perto do Morro dos Macacos, estudei no Rio de Janeiro, me formei, comecei a trabalhar como jornalista no Rio de Janeiro, no Jockey Clube Brasileiro, ajudando nas transmissões de corrida de cavalo, como um repórter totalmente iniciante. Tive uma oportunidade de vir para São Paulo, primeiro em Bauru, depois na capital, trabalhei em várias emissoras de televisão. Eu costumo dizer que é mais fácil eu dizer onde eu não trabalhei. Eu não trabalhei na Gazeta e não trabalhei na Bandeirantes. Foi por pouco. Quase trabalhei nas duas, mas não trabalhei. E como repórter, como apresentador, e depois muito tempo como editor. Tenho muito orgulho de ter exercido o jornalismo. O jornalismo me levou para muitos lugares. Como repórter eu pude viajar por vários lugares do mundo e por vários lugares do Brasil. Como falei agora há pouco, fiz reportagens que me deram muito orgulho. E quando chegou em 2021, eu estava fazendo um programa, fazia parte da equipe de um programa da TV Globo. Minha filha falou: pai, eu tenho visto que você está cada vez mais interessado nas crônicas. E não que você está desinteressado em notícia, porque você gosta de notícia, mas o teu interesse, o teu coração está nas crônicas. Você está com 59 anos. O que você está esperando para fazer o que você gosta? Faz logo. Eu esperava chegar com 60, hoje eu tenho 64. E me sinto como um aprendiz da escrita das crônicas. E o aprendiz com muita vontade de realmente aprender, realmente escrever, contar mais histórias, fazer novos livros. Há pouco eu tive a grande honra de uma história minha ter se tornado um roteiro e desse roteiro ter se tornado um filme que foi exibido na TV Globo. Agora em janeiro, né? Agora em janeiro, no dia 26, um filme chamado Nossa Vizinhança. E a semente desse filme, desse roteiro, está aqui. É uma crônica que se chama Casa Verde, Casa Cinza. Conta a história dos moradores de uma pensão lá no bairro onde eu moro. Então, Reinaldo, eu vivo hoje esse momento da minha vida com muita alegria. Eu fiz tantas reportagens das pessoas diziam: eu tenho muita vontade de me reinventar, eu tenho vontade de seguir uma outra profissão, de fazer um outro curso. Eu estou vivendo essa experiência, essa aventura com uma alegria imensa e com muita vontade de descobrir ainda outras coisas. É fantástico ouvir isso, fantástico, demais, demais. Cosme, aqui o Sidney, ele escreveu novamente aqui, ó. Eu estava falando, se falam que o Luiz escreve com água com açúcar, podemos esquecer que a água com açúcar já evitou muitas tragédias, pois quando estamos nervosos as pessoas dão uma água com açúcar pra gente, né? Coisa do cotidiano, né? E eu te dou o meu livro. Te dou o meu livro de presente, o Acabou, Mas Continua.
com muito carinho, com muita admiração, e eu sei que dando esse livro para você, eu também estou presenteando todo mundo que nos acompanha, que acompanha o seu programa. Muito obrigado. Que é um programa muito bacana, muito legal, que merece e terá cada vez mais público, porque você trabalha muito sério, trabalha muito bem, e para mim foi uma honra ter passado esse tempo aqui ao seu lado, conversando e transmitindo aí informações e experiências para os seus ouvintes. Muito obrigado. Tem aqui a dedicatória. Vou ler aqui, ó. Reinaldo, meu amigo querido, obrigado por levar minha escrita tão longe. Abraço, Cosme, como eu o chamo, Cosme. Cosme, obrigado pela sua presença aqui comigo. Obrigado vocês também que estiveram conosco aqui na nossa audiência. Obrigado por vocês que entraram aqui no chat. Obrigado por tudo, tá? Obrigado, Cosme, por abrilhantar aqui comigo esse estúdio. Obrigado por me dar a honra da tua presença depois de tantos anos a gente distante um do outro, né? Aliás, faz muito tempo que a gente não se vê mesmo, mas eu tenho acompanhado você, tenho acompanhado as redes sociais, tenho acompanhado a sua trajetória. Poxa, muito obrigado. Eu tenho orgulho de você. Me lembro de uma fase, logo que você ainda estava na TV Cultura, provavelmente em 1998. Até 98 eu estive na Cultura. Eu me lembro que a Fernanda, esqueço o nome dela, ela que... Fernanda... Me dá uma pista. Ela fez uma entrevista com você, ela era mirim, ela era do X-Tudo, a Fernandinha... sei. Eu esqueço o nome dela, eu até anotei aqui para falar. Sei, do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso, enfim, a Fernanda Souza. Sei. E ela hoje, né, tá completamente diferente, né, mas na época que ela era do X-Tudo, repórter entrevistou o Luiz Costa, falou assim, meu amigo dando entrevista para Fernandinha do X-Tudo lá, que legal. Então são coisas assim que eu tenho muito orgulho de falar aqui, eu não tenho medo de falar, né, que eu tenho orgulho de você, eu acompanhei o nascimento das suas filhas, né. E eu do seu filho, do Guilherme. Do Guilherme, né. E eu tenho muito orgulho. Muito obrigado pela sua presença e eu desejo muito sucesso para você. Ô, Reinaldo, eu agradeço muito. Te digo que quantas vezes você me convidar, quantas vezes eu virei aqui, é uma alegria enorme. E lembro às pessoas que estiverem interessadas em conhecer o Acabou, Mas Continua. Exatamente. Como é que elas conseguem? Olha, o meu livro, para minha sorte, foi editado pela Cachalote, que é uma editora que faz parte do grupo Aboio. Então, a pessoa pode comprar na internet, entrando lá em aboio.com.br, estão os livros lá da Aboio, que é a mesma editora da Cachalote. E também, hoje em dia, nas redes sociais, se a pessoa entrar no Instagram... No seu Insta, tá aí na tela, né, Abner? Tem o Insta dele? Tá na tela. Vamos ver se tá... Olha lá. Então... Luiz Cláudio, jornalista, escritor. Tem o Insta dele aí? Tá, não, né? O Insta é Luiz, fácil. Luiz, Cosme, Pinto. Beleza. E lá ela vai encontrar e pode comprar facilmente. E também tem em várias livrarias de São Paulo, especialmente. Cosme, obrigado. Deus te abençoe. Grande abraço, meu amigo. Obrigado para você também. Espero você na próxima quarta-feira. Um beijão para todos. Deus abençoe. Pode Café, próxima quarta, 20 horas, ao vivo, YouTube e também pelo canal 527 da Claro. Não se esqueça, dá o joinha, ativa o sininho e compartilhe esse link com todo mundo. Um beijão para você. Tchau, tchau.